Não era isso que se esperava, por exemplo, e aqui não é... Eu tô falando de 2019, tá? Não era isso que se esperava do Bolsonaro? Que se ele é eleito com uma narrativa de mudança, com uma narrativa de nova política, de ministério técnico e tudo isso. E à medida que o tempo vai passando, não foi bem isso que aconteceu. Ah, mas se eu fizer isso aí, os caras me depõem. Então seja deposto. Um dos problemas, né? E aí, evidentemente, eu e o Guilherme vão ter um pouco de discordância sobre o governo Bolsonaro, mas é a questão do rabo preso. É uma das coisas que o Guilherme tá dizendo. Você vê que quando a gente puxa o fio do caso Flávio Bolsonaro, muita da tentativa de salvar o Flávio Bolsonaro vão acabar acarretando em vários problemas, inclusive desvirtuar o próprio governo. Exato. Né? Lembro que na eleição de 2018 eu votei no Bolsonaro, e hoje, como é sabido por quem me conhece, eu fiz oposição depois ao governo dele, sobretudo ali naquele meado de 2019. Que é quando ele vai começar a tomar uma série de decisões no âmbito de influenciar num caso específico, que é de um senador, né, dos 81, que curiosamente é o filho dele, isso vai acabar acarretando em várias outras medidas. Então, por exemplo, entrando na questão de segurança pública, o Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça e Segurança Pública, tinha um bom plano. Não ia melhorar a segurança pública, não ia acabar com o crime organizado, mas era um primeiro passo, né? O Bolsonaro, ele vai, no âmbito do pacote anticrime do Sérgio Moro, ele colocar o juiz de garantias, porque favoreceria o caso do Flávio Bolsonaro. A Câmara dos Deputados, por exemplo, aprovou um projeto que acabava com as decisões monocráticas do ministro do Supremo. O Bolsonaro, como queria uma decisão monocrática, o Gilmar Mendes, aliás, para salvar o Flávio Bolsonaro, ele vetou essa decisão monocrática. Hoje o Bolsonaro está em prisão domiciliar por uma decisão monocrática, né? Então tinha um projeto que diminuía os superpoderes do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, não porque ele não queria acabar, eu não tô na cabeça dele, mas como ele não queria essa animosidade com o Supremo Tribunal Federal, porque queria essa influência no caso do Flávio, vetou essa decisão que basicamente diminuiu os superpoderes do STF. Hoje é sabido que o STF, inclusive no caso do próprio Jair Bolsonaro, eu reconheço, tá cometendo alguns abusos. Se esse projeto tivesse sido aprovado, não teria esses abusos. Se o projeto do fim da decisão monocrática não tivesse sido vetado, que foi aprovado na Câmara, mas foi vetado pelo Bolsonaro, não teria todas essas decisões monocráticas, inclusive na prisão domiciliar do Bolsonaro, inclusive as feitas pelo Alexandre de Moraes, né? Ou seja, são várias decisões, por ter esse rabo preso, por não ter algumas questões bem resolvidas, que foram acarretando em várias diminuições. Então, por exemplo, a ala maior nessa época do STF era a ala do Gilmar, que depois vai desencadear para a ala do Alexandre de Moraes. E tinha uma briga gigantesca do Gilmar Mendes com o Ministério Público, sobretudo ali com a Lava Jato, né? Então, uma das ânsias do Gilmar Mendes era diminuir essa coisa da Lava Jato. Eles estavam brigando há tempos, né? Aí, o que o Bolsonaro faz para não perder o apoio dessa ala do Supremo Tribunal Federal, não só sobre o caso Flávio, mas também sobre o próprio governo Bolsonaro, que eles não deixavam de fazer várias coisas, ele colocou na Procuradoria-Geral da República o Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato. Então você vai ver Nosso querido engavetador-geral da República. Isso, exatamente. Então você vai ver por conta de uma coisa específica, que é o que o Guilherme está dizendo, vai acabar acarretando várias decisões que é aquilo, né? A política, às vezes as pessoas esquecem, mas a política, né? Uma canetada sua, ela não dura só para esse caso, só até o final do seu governo. Não. Ela vai perdurar por bastante tempo. Então é óbvio que teve muita coisa que o Bolsonaro quis fazer e não conseguiu. Teve muita coisa que ele não quis fazer e não conseguiu, porque ele já não queria fazer. Agora, muitas das coisas ruins que acontecem no Brasil de hoje, sobretudo no judiciário, a gente pode entrar para as outras áreas, era por conta de uma coisa específica do Bolsonaro, né? Essa questão do Flávio e também o STF ficar achacando ele várias vezes, que vai ir desenrolando várias coisas que hoje, inclusive, punem o próprio Bolsonaro e o próprio bolsonarismo. Então, 2019 é o ponto da virada de chave específica, narrado em vários livros, né? Sabido por todos, inclusive as várias declarações do Bolsonaro que implicam em tudo isso. Eu acho que o Brasil... faltou alguma daquelas características que tu estava descrevendo pro... Não, eu acho que não tinha... Eu acho que muitas pessoas ali envolvidas no governo Bolsonaro não tinham nem no imaginário que eu tô falando. As pessoas não sabem o que eu tô falando. Essa discussão não tá em pauta, né? As pessoas estão preocupadas muito mais ali numa coisa mais imediata, né? Eu não sei se tem necessariamente isso. O Bolsonaro tem um fenômeno interessante, né? Teve alguns momentos em que a discussão que eu tô trazendo entrou na consciência coletiva do Brasil. Um dos momentos foi quando saiu o filme Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite foi um momento que é engraçado, porque, obviamente, eu
Padilha, pelo menos, ele fala que ele tava muito a preocupação com a brutalidade policial. Mas é que 100% das pessoas que assistiram foram lá para ver o Matias batendo na mesa e falando assim, falando que vocês estão aqui, apartamento da Zona Sul, não dá para ver o que tá acontecendo e para combater o crime. Essa era a população, não saiu dali falando tem que combater o crime. Essa foi a leitura. E teve um momento do Bolsonaro que ele chegou no auge da autoridade dele. E aí é um tema que as pessoas muitas vezes não entendem, que é o momento da facada. Quando o Bolsonaro toma uma facada, simbolicamente ele é o salvador do país. Todo mundo entendeu assim desse modo, mesmo que é contra ele, porque você está ali... Cara, esse cara tá morrendo para tentar nos ajudar. Essa é a percepção. Por vezes, ao invés, quando você passa uma experiência dessa, você tinha que... É claro, é muito... É louco isso, porque o Bolsonaro é eleito na cabeça das pessoas para mudar o sistema. Essa é a leitura. E você tem que ter uma preparação para mudar o sistema específica. Você não vai conseguir mudar o sistema se você sentar na cadeira da presidência da República e tentar, de alguma maneira, operar minimamente as alavancas não vão funcionar da maneira como você espera. A minha impressão do governo Bolsonaro é a seguinte. O Bolsonaro ele teve o auge da autoridade dele no momento da facada. Só que as pessoas não sabem... Não há o menor projeto de como operar o sistema a partir dali, de como direcionar o sistema para reformar o sistema de uma maneira minimamente eficaz. E o resultado disso é uma impotência de poder total. Então não há... poucos governos tiveram tão pouco poder na minha leitura quanto o governo Bolsonaro. Eu estou falando de capacidade de execução. Não tem... nada anda, nada foi para canto nenhum. E um dos maiores pontos é que há um descompasso entre o tamanho da reforma e eu estou falando até da imaginário da reforma, do tamanho do problema. Então, assim, o problema ali, eu entendo que se as pessoas quiserem uma... E aí essa autoridade vai diluindo. Então, se essa autoridade está lá no momento da facada, ela só vai diluir. Entendi. Você, para ter autoridade real, você tem que ser preso, ser morto, tomar um tiro e ir até o final. Essa autoridade da facada, as pessoas querem que você tome uma segunda facada. O que elas querem é que você fale assim, beleza, a próxima é a que eu vou... Pode mandar a próxima. É louco isso, porque as pessoas têm intuitivamente, eu acho que a história do Bolsonaro, ela indica isso, elas querem alguém que se martirie, que seja mártir para salvar para salvá-los. Elas querem isso. Então, eu acho que o episódio todo do Bolsonaro mostra, e acho que a frustração das pessoas com ele, ou a admiração que elas têm, acho que os dois mostram, sabe? Acho que tanta frustração que as pessoas podem ter com o Bolsonaro, quanto a admiração grande, né, que ele desperta em tantas pessoas, ambos mostram o que eu tô falando, entendeu? As duas, acho que tudo isso só prova... Eu olho essas coisas como analista muito, né? Então eu fico vendo, tudo só vai se... Eu tinha falado que o Lula ia ser eleito depois do final no governo Bolsonaro, tinha várias coisas, eu só vi a autoridade do Bolsonaro diluindo, então eu achei que o Lula ia ser eleito, eu também achei que o Bolsonaro ia ser eleito antes, achei porque a autoridade dele era alta, eu genuinamente vi que quando as pessoas foram votar no Bolsonaro, a alegria delas indo votar. Mas o ponto é todo esse, as pessoas não estão indo votar, as pessoas estão indo votar para a mudança do sistema. E aí, claro que a mudança do sistema não ocorreu da maneira como minimamente elas imaginariam. Eu consigo colocar que eu votei no Bolsonaro em 2018, 22 não, em 2018 sim, querendo ver essa mudança, acreditando nessa mudança do sistema. A percepção, e por isso o ano de 2019 é importantíssimo, e a gente sempre vê os críticos do Bolsonaro que são de direita, os esquerdistas, ele vai matar gay, esses caras aí não dá. Agora, pro pessoal que é de direita e faz a crítica ao Bolsonaro, que votou e deixou de votar, o ano de 2019 é a virada de chave. Que foi ali em 2019, a gente começou a ver muitas coisas que a gente falou, cara, a sensação é que ele queria mudar o sistema e agora ele não quer mais, né? Então, por exemplo, eu concordo que o Bolsonaro foi um dos presidentes que menos teve poder de poder andar com as suas pautas, as boas e as ruins. Isso é um pouco culpa do sistema e um pouco culpa dele, evidentemente. Mas a noção é que, ali em meados de 2019, quando começou a crescer as coisas do Flávio, mas várias outras, né? Lembra o famoso, cadê o Queiroz, o Queiroz, Queiroz?
o judiciário, sabendo dessa fraqueza do Bolsonaro, foi pra cima dele, falando, ó, eu quero isso, aquilo outro, porque, ó, seu filho tá esquisito isso aí. E o próprio Centrão, aí ele tinha em 18, né? Tinha isso de combater o sistema, combater o Centrão, etc. Mesmo sendo do Centrão historicamente, a gente falou dos vários partidos do Ciro, se abrir os do Bolsonaro também é um número bem parecido. Mas ele tinha isso. E o Centrão começou a ver que o Bolsonaro estava cada vez mais perdendo poder na Câmara dos Deputados, né? E um presidente que não tem poder na Câmara dos Deputados, ele não só não vai aprovar suas coisas, as que ele queria, as que ele fingia, as que ele de fato queria, como ele também fica um alvo fácil, inclusive, para um processo de impeachment. Então a gente vai ver que em 2019 começa também um enfraquecimento do Bolsonaro, que ele tinha aquilo de só indicar Ministério General de tantas estrelas, ele queria isso, né? Depois você vai ver que esses generais vão dando lugar a vários políticos do Centrão, e quando você abre a porta de ministério para o Centrão, a gente sabe muito bem aonde vai culminar, né? Ele culmina no ministro da Educação sendo preso, o ministro do Meio Ambiente sendo afastado por escândalo de corrupção, o escândalo da Codevasf, onde foi achado uma mala de dinheiro com mais de 50 milhões de reais de dinheiro vivo. Ou seja, quando você abre o espaço pro Centrão, o Centrão vai e governa, daquele jeito que ele sempre governa. E um dos casos, e aí eu vou falar porque eu acho que um erro específico vai culminando em várias coisas, intencionais ou não, mas é um erro, e depois que você assina, isso volta. Tem aquela famosa foto, isso é narrado no livro da Thaís Oyama. Não vou lembrar o livro agora. Qual que é o livro da Thaís Oyama? Tormenta. Isso é narrado no livro da Thaís Oyama, Tormenta. Ela é de esquerda, discordo de várias delas, mas é uma boa jornalista, onde ela narra que o Bolsonaro, quando estava se enfraquecendo na Câmara dos Deputados, ele tem um acordo com algumas reuniões com alguns líderes, né, dos líderes do Centrão. Ciro Nogueira, todos aqueles que todo mundo conhece. E aí, um desejo da ala do Gilmar, do STF, era que na próxima indicação do Bolsonaro para o STF colocasse alguém que era aliado, não só da ala do Gilmar, mas também aliado dessa ala do Centrão. E aí, tem uma famosa foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli, uma reunião fora da agenda, mas que o jornalista flagrou, e todo mundo que estava nessa agenda disse que eles fecharam o nome do Cássio Nunes Marques para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Era um juiz que era aliado do Centrão e aliado dessa ala do Gilmar. Então era bom pro Centrão, pro Bolsonaro aumentar o apoio dele com os líderes, e era bom para o Bolsonaro querer agradar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, era bom pro Bolsonaro. Beleza, o Bolsonaro foi lá, indicou o Cássio Nunes Marques, aumentou o seu poder no Centrão, inclusive coloca o Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil, abaixa o fogo que já tinha no STF, mas era menor do que agora, com a ala do Gilmar Mendes, beleza. No voto de Minerva do Lula, pro Lula recuperar os direitos políticos, o voto de Minerva, o último, né, o derradeiro, que a depender do voto dele seria o que ia acontecer, porque tava 6-6, seria o sétimo voto, foi o Cássio Nunes Marques. E o Cássio Nunes Marques, por ser um cara do Centrão e não tão bolsonarista, acabou dando voto de Minerva, que acabou culminando na volta dos direitos políticos do Lula. Ou seja, independente de qualquer coisa, se o Bolsonaro tivesse feito uma boa indicação para aquele, ele teria dito, Lula, você não pode ter direitos políticos se você é condenado por corrupção, tem a lei da ficha limpa. E o Lula foi candidato, Lula vence. Ou seja, por um erro pequeno, você vai. Uma teia de fatores culmina em coisas muito ruins, né? Uma coisa. O crítico, claro, e o apoiador do Bolsonaro vão concordar que o projeto falhou. Isso. E a questão é que os projetos da direita falharam, vários deles, e isso para mim é um ponto fascinante, é porque eles falharam. E aí tem que ter uma análise correta disso, né? Igual que nós pessoas falam, meu Deus, o Trump tem protestos contra ele. Caramba, você já ouviu falar de, sei lá, Ronald Reagan, Richard Nixon, né? Todo mundo... Eu tenho uma aula, eu gravei um vídeo falando que o Trump ia tomar um tiro, né? E antes dele tomar o tiro, e aí não é mãe de nada, não é nada, eu tava simplesmente descrevendo Eu falei, era todo presidente americano que criticou o sistema sob algum aspecto, né? Nem por mais que ele tivesse apaziguado a máquina como Nixon ou tantos outros, ou foi impeachmentado, embora não confirmado, ou tomou um tiro ou foi preso. O Trump, acho que ele já... Inclusive, ele bingou as três... que a gente pode falar, não, ele não foi impeachmentado, é que às vezes é impeachmentado na casa, mas não é confirmado no Senado e daí não se leva adiante. Então o que acontece é que o sistema ele vai naturalmente destruindo as pessoas. E um dos maiores problemas desses líderes é que quando o Júlio César viveu, uma coisa que era diferente de Júlio César em relação a outros líderes que tiveram no passado, é que o Júlio César sabia que ele precisava mudar profundamente Roma para que Roma funcionasse. Júlio César não tinha a ilusão de que ele ia chegar no Congresso e ele ia apontar o dedo na cara de alguém, não sei o que, e ia dar certo. Ele não tinha a menor ilusão nesse sentido. Aliás, quem teve essa ilusão
foram os irmãos Gracchi, que eles arrancaram a roupa deles, esfaquearam eles um deles foi literalmente deixaram ele pelado e esfaquearam ele no caminho. Podem falar que Júlio César foi esfaqueado, mas o herdeiro dele efetivamente criou o Império Romano, né? Então o problema é que a direita em geral, ela não está pensando, né? E é um pouco... Tem a ver com isso. É engraçado porque o cara da esquerda tá pensando em tomar o poder e o cara da direita ele tá pensando que ele não pode... que as pessoas não podem pensar que ele quer tomar o poder. Então é muito engraçado a relação que é... Meu Deus, vão me acusar de tentar tomar o poder. Essa é a cabeça do cara da direita. E o cara da esquerda tá nem aí. O cara da esquerda... E o cara da esquerda é muito curioso, porque na cabeça dele, ele fica desesperado quando tem um cara da direita, porque ele acha que o cara da direita pensa igual ele, que ele vai tentar tomar o poder real mesmo, que ele vai... Existe esse fenômeno, é um fenômeno muito curioso, é tipo uma... tem pessoas que eu conversei já que eles estão imaginando que o Trump ia chegar com tanques e ele vai botar as pessoas em filas e ele vai efetivamente fazer esse tipo de coisa, o que nunca acontece, simplesmente não é real em nenhum nível. E o problema de você não querer mudar o sistema de maneira mais profunda é que você obviamente vai ser engolido ou você vai ser integrado a ele no sentido que você vai ser absorvido ou você vai ser expurgado por ele completamente. Então o problema do político de direita do mundo moderno é que ou ele vai ser um reformador profundo do sistema e ele vai se preparar para tal, ou ele vai ser ou engolido ou expurgado ou destruído. Não tem... o meio termo ele não existe e isso é muito importante entender, porque as pessoas elas vão, claro, falar não, é que o Nixon foi impeachmentado porque o Nixon assim, o Trump tomou um tiro porque o Trump é de tal modo, é que não é assim que funciona, é um pouco mais, tem um passo, você tem que voltar um passo anterior, ou você vai reformar o sistema profundamente, ou você vai ser expurgado, ou você vai ser absorvido, não tem nenhuma outra possibilidade. E se você quer reformar o sistema profundamente, você tem que se preparar para tal. Pra tomar uns tiros, umas facadas. Você tem que se preparar para tal. Você tem que se preparar em termos de você tem que literalmente ter um plano.